Olá, pessoal! Vamos direto ao que interessa. Hoje a gente vai desvendar um dos temas que mais derrubam candidatos em provas de português: coesão e conectivos. Entender isso de verdade é a diferença entre ganhar aquele ponto que aprova e, claro, interpretar textos muito, mas muito mais rápido. Pois é, a resposta para essa pergunta é o nosso foco total hoje. Uma única palavra, às vezes uma palavrinha que a gente nem dá bola, pode fazer com que toda a interpretação vá por água abaixo e lá se vai uma questão que parecia fácil. E olha, pode ter certeza, as bancas de concurso sabem disso e usam como uma verdadeira armadilha para pegar quem não está ligado. E aqui está o pulo do gato. Sabe por que isso cai tanto? Porque os textos da prova são feitos para serem curtos e cheios de informação. Os conectivos são como as placas de trânsito do texto, sabe? Eles dizem, olha, a ideia agora vai virar para a direita, atenção, agora vem uma consequência. Quem aprende a ler essas placas chega na resposta certa muito mais rápido. É uma vantagem gigantesca. Então, vamos começar do básico. O que raios é essa tal de coesão textual? Pensa na coesão como a cola do texto. É o que liga uma frase na outra, um parágrafo no outro e garante que tudo faça sentido junto. Sem coesão, o texto vira só um monte de frases jogadas, sem pé nem cabeça. E se a coesão é a cola, os conectivos são, digamos, quem aplica essa cola. Eles são a ferramenta principal. Eu gosto de pensar que eles são como o GPS de um texto. Palavrinhas como porquê, portanto, mas, elas te dão a direção do raciocínio. Elas te avisam se o que vem pela frente é uma causa, uma consequência, uma ideia contrária. O conectivo é quem manda no caminho. Vamos ver o primeiro grupo? Bem tranquilo? A causa. Conectivos como porquê, já que, visto que. Eles apresentam um motivo de algo ter acontecido. Pensa comigo, se eu digo, o evento foi cancelado. A primeira pergunta na sua cabeça é, ué, por quê? A resposta vem com um conectivo de causa. Porque choveu muito. Simples assim. Ele mostra a origem, o motivo da ação. Agora, o outro lado da moeda, a consequência. Se a causa é o motivo, a consequência é o resultado, claro. Conectivos como portanto, assim, por isso, mostram o que aconteceu depois. Usando o mesmo exemplo. Choveu muito, portanto, o evento foi cancelado. Viu a lógica? A chuva é a causa, o cancelamento é a consequência. Uma coisa leva à outra. Agora a coisa começa a ficar mais interessante. A oposição. Conectivos como mas, porém, contudo, eles introduzem uma quebra de expectativa. É quando o texto está indo para um lado e, de repente, ele dá um cavalo de pau. Por exemplo, o time jogou bem, mas perdeu o jogo. A gente espera que quem joga bem ganha, né? Mas o conectivo vem e quebra essa lógica, mostrando uma ideia contrária. E agora, atenção máxima. Essa aqui é a relação que mais derruba gente boa na prova, a concessão. Ela é tipo uma oposição, só que mais sutil. A concessão, ela admite um obstáculo, um fato contrário, mas esse obstáculo não é forte o bastante para impedir a ação principal. Olha o exemplo. Embora estivesse chovendo, fomos à praia. A chuva é um obstáculo para ir à praia? Com certeza. Mas ela impediu a ação? Não, a gente foi mesmo assim. Essa é a ideia da concessão. Olha só na tela o perigo na prática, presta muita atenção. A primeira frase, ele estudou muito, mas não foi aprovado. Faz todo sentido, é uma oposição, uma quebra de expectativa. Agora olha a segunda, que absurdo. Ele estudou muito, portanto não foi aprovado. Fica totalmente sem lógica. A reprovação não pode ser uma consequência de estudar muito. E é exatamente esse tipo de troca que a banca faz para ver se o candidato está atento. Então vamos ligar o alerta para as armadilhas mais comuns. As bancas adoram, mas adoram mesmo confundir causa com consequência. Elas também adoram propor a troca de um conectivo por outro que parece sinônimo, mas não é. E claro, a maioria das pessoas ignora a concessão e acaba caindo em cilada. Mas o erro fatal é ler o conteúdo das frases e esquecer da palavrinha que conecta tudo. Tá, e como é que a gente faz na hora da prova para não errar? Com um método simples. 4 passos. Passo 1. Ache o conectivo na frase. Circula ele lá no caderno de prova. Passo 2. Se pergunte, o que essa palavra está fazendo aqui? Está ligando o quê com o quê? Passo 3. Leia as duas ideias separadas, sem o conectivo. E o passo 4, o mais importante de todos, teste a lógica. A conexão que a palavra propõe faz sentido? Seguindo isso, não tem como cair em pegadinha. Se tem uma coisa que precisa ficar gravada na mente depois da nossa conversa, é esta aqui. Um conectivo nunca, mas nunca mesmo, está ali só para enfeitar a frase. Ele tem uma função de comando. Ele dita as regras do jogo, a lógica do texto. Quem entende isso de verdade muda completamente o jeito de ler e de interpretar qualquer questão.
Resumindo, dominar conectivos é dominar a lógica do texto. É uma técnica que a gente treina e que garante pontos que, no final, fazem toda a diferença. E por falar em pontos decisivos, na nossa próxima análise vamos atacar outro terror dos candidatos, a ortografia. Vou mostrar aqueles erros de crase, do uso dos porquês e outras coisinhas que a maioria escorrega e que podem custar uma aprovação. A gente se vê